Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem e continuem se cuidando. Nesta aula de hoje, eu vou dar continuidade àqueles conceitos que eu passei mais rapidamente no finalzinho da aula passada. Falar das qualidades fisiológicas do som, timbre, falar da questão de som grave, som agudo, a questão da intensidade sonora, também falar da ecolocalização, então basicamente o efeito Doppler, e resolver aqueles exercícios que foram propostos na última aula, tá? E alguns que vão ser propostos nessa aula que segue também, tá ok? Então, eu tinha parado nas qualidades fisiológicas das ondas sonoras. Basicamente, as ondas sonoras são ondas mecânicas, então elas precisam de um meio para se propagar, e esse meio para nós, humanos, é o ar, mas pode se propagar por um metal também, em geral, nos corpos que têm mais densidade, como os metais, as paredes, são mais densas do que o ar, a velocidade do som fica maior do que a gente está acostumado. A velocidade do som no ar é da ordem de 340 a 343 metros por segundo. Depende da pressão diária. Então, um dia que tem pressão maior, a velocidade é maior. Um dia que a pressão está mais baixa, a pressão do ar, a pressão atmosférica, quando está mais alta, a velocidade é maior. Quando a pressão atmosférica está mais baixa, a velocidade do som é menor. Então, nos metais a velocidade é bem maior, da ordem de 3.000, na água também é 3.000, 4.000 metros por segundo, bem maior do que o convencional no ar, que é 340. A capacidade do ser humano de ouvir as ondas sonoras tem um limite, na realidade, dentro de uma escala de frequências. O ser humano só consegue captar sons entre 20 e 20.000 Hz, tá? Ou seja, 20 kHz, 20 Hz e 20.000 Hz, ou 20 kHz. Abaixo desse som nós temos o infrassom, abaixo de 20 Hz, e acima dos 20 kHz o ultrassom. Tá? A altura do som está relacionado com a frequência da onda, então som com frequência baixa são os sons graves, sons com frequência alta são os sons agudos. Tá? Eu tentei mostrar para vocês um exemplo de uma frequência baixa e não apareceu. Então eu baixei um aplicativo aqui no celular. Eu vou tentar reproduzir para vocês. Vamos ver se agora consegue sair o valor da frequência correta. Então ali está 240 Hz. Eu vou diminuir aqui, estava 290. 240 Hz é um som assim. Hz. E o outro som, vocês conseguiram ouvir, de 800 Hz. Seria esse som aqui. Então o primeiro som de 240 Hz é um som grave. Só que se o som fica muito grave, a gente não consegue ouvir. Tá? Som bem grave seria aqui 70 Hz. Aqui 177. Perceba que quase não dá para ouvir. Tá? Se colocar 200 Hz,
o som também quase não dá para ouvir, né? Então, com esse frequencímetro aqui, vocês conseguiriam ouvir os sons com mais facilidade, tá? Então aqui está em 200, eu vou aumentando. 800, 1000, 1200, 1500, 2000 Hz. Então aí nessa demonstração que eu fiz com o som, começou num som bem grave, 200 Hz, e foi aumentando até 2000 Hz, onde a frequência é mais alta. Então teríamos sons graves, próximos aos 240, e sons agudos lá acima do 800, com frequências mais altas, tá bem? Frequência do som produzido pelas cordas vocais depende da tensão, o quanto que a corda está esticada ou não, e também da massa das cordas. A estrutura do homem e da mulher são diferentes. No homem, a massa das cordas vocais é maior, portanto os sons são mais graves, as frequências são mais baixas, né? Então a gente diz que o som mais usual da voz do homem é o som de barítono, está associado aí com os sons, os tons sonoros para se cantar num coral. Então o som do homem é barítono, frequências menores, enquanto que para as mulheres as frequências fundamentais começam aqui em 250 Hz, ainda é um som baixo, mas ela consegue atingir frequência bem mais alta. Portanto, a gente diz que a mulher está no som associado com o soprano, tá? Que é um som mais agudo, tá? Ainda nas qualidades fisiológicas, tem a questão do timbre, e o timbre está associado basicamente com a estrutura que está fazendo vibrar o som e ele se desprendendo em uma cavidade. Então a gente pode ter diferentes timbres dependendo de qual instrumento que a gente está tocando, né? E o exemplo que eu coloquei aqui no slide é o exemplo do bandolim. Então o lá do bandolim é esse, enquanto que o mesmo lá com a mesma frequência para outro instrumento, que é o piano, é esse, tá? Tem uma diferença bem perceptível. Bandolim, piano, tá? E poderia ter o lá de uma flauta, o lá de um saxofone com a mesma frequência, e cada um desses instrumentos tem um timbre diferente por causa da estrutura das cavidades sonoras aonde o som está se propagando, tá bem? Ainda na qualidade fisiológica das ondas sonoras tem a intensidade, que a gente conhece mais como volume, que está relacionado à amplitude da onda sonora. Então aqui a amplitude pequena, então a amplitude seria a distância entre o pico mais baixo da onda e o pico mais alto, a essa distância entre essas duas linhas pontilhadas aqui, tem uma amplitude pequena, aqui tem uma amplitude média e aqui tem uma amplitude bem maior. Então quanto maior essa amplitude, seria esta última onda aqui, maior é a intensidade da onda, maior é o volume da onda, tá? Em termos do que a gente consegue ouvir para a onda sonora, está mais associado com o volume. Eu vou pegar uma frequência aqui, que não seja tão aguda. Vamos pegar 400 Hz, 440 Hz.
440 Hz. Aqui num volume baixo. E aqui num volume alto. Tá? Então está associado com o volume, eu vou baixando o volume, eu vou aumentando o volume. Aqui é a maior amplitude que eu consigo no celular. E aqui vou baixando o volume. Estou baixando a intensidade sonora. Efeito Doppler. Então o efeito Doppler é quando existe um movimento relativo entre uma fonte que gera o sinal sonoro e um observador ou um detector que interpreta o sinal sonoro. Tá? É como se a gente tivesse assim, o ouvido humano está recebendo o som, ele é um receptor, tá? Enquanto que tem uma fonte de rádio, uma sirene, que está se movimentando em direção à pessoa, em direção ao ouvido. Tá? Então, existe o efeito Doppler quando houver um movimento relativo entre os dois. Então, pensem, o ouvido está aqui, deixa eu voltar na outra câmera, aqui, o ouvido está aqui, a fonte está aqui. Então, se a fonte se movimentar em direção ao ouvido, tem movimento relativo entre os dois. Se o ouvido se movimentar em direção à fonte, também tem movimento relativo. E a gente pode ter dois tipos de movimento relativo. A fonte se aproximando do detector, do ouvido, ou podemos ter o ouvido se aproximando da fonte. Ou ainda ter a fonte se afastando do ouvido, ou o ouvido se afastando da fonte. Tá? Nessas situações, as frequências que são percebidas pelo ouvido, pelo detector, são diferentes. Tá? Então aqui demonstra-se a situação de uma ambulância e dois observadores, dois detectores. Deixa eu ver se volta o sinal do mouse aqui. Dois detectores, uma mulher que está percebendo a ambulância com a sirene ligada se afastando. Então a frequência que ela percebe é uma frequência menor. Enquanto que tem um homem do lado direito, aonde a ambulância está se aproximando. E quando ela está se aproximando, as camadas de onda, os feixes de onda ficam mais próximos, de tal forma que a frequência percebida pelo homem é maior. E aqui está mostrando uma onda basicamente em função do tempo. Então aqui ficou mais distante o espaçamento entre esses picos aqui, um mais longe do que o outro, tá? Dois picos da onda. A distância ficou daqui até aqui, enquanto que aqui ficou bem pertinho uma da outra. Tá? Em termos de tempo, na horizontal, esse aqui teria uma alta frequência, essa aqui teria uma baixa frequência, uma percepção de baixa frequência. Tá? A frequência da onda não muda, mas a onda que é percebida pelo observador, que vai ser um desses dois aqui, ou a moça ou o homem, eles percebem mais frequência ou menos frequência, certo? Ou então baixa frequência ou mais frequência. E aí, aquela tabela que eu apresentei para vocês na outra aula, se a fonte estiver se aproximando do observador e o observador se aproximando da fonte, a frequência que é percebida pelo detector, pelo observador, quem está ouvindo o som, vai ser a frequência original que foi emitida pela fonte, vezes a velocidade do som que aparece aqui em cima, a velocidade do som no meio. Aqui está usando 343 metros por segundo. Na parte do numerador, os dois se aproximando, é mais V0 em cima e menos VO, velocidade do observador, e embaixo é menos velocidade da fonte. Então, caso aqui o V0 fosse zero, o observador tivesse parado, tá?
a frequência fica maior, porque o termo que está dividindo vai ficar menor. Esse termo aqui embaixo fica menor, porque eu estou descontando a velocidade da fonte. Então, se V0 é 0, aqui vai ter o valor da velocidade. Velocidade menos a velocidade da fonte no denominador faz uma frequência maior aqui. Tá? Se por outro lado nós tivermos a fonte parada e o observador se aproximando, tá? A gente coloca a velocidade da fonte igual a 0. Esse termo aqui embaixo vai ser igual a 0. Tá? VF igual a 0. Então o que vai acontecer? Aqui em cima vai aparecer uma soma, velocidade do som mais a velocidade do observador, e a frequência percebida pelo observador ainda é maior. Tá? Então a frequência aqui aumentou. Tá? Por isso o efeito Doppler. Aqui na situação de baixo, a fonte está se afastando e o observador está se afastando. Os dois estão se afastando. Então, para essa situação, a equação mais geral é essa aqui. Aqui também em cima, se tiver os dois se aproximando com velocidades diferentes, VO e VF, tem que usar toda a equação. Para nós, a gente vai usar ou o observador está parado ou a fonte está parada. Tá? Mas se fosse uma situação geral, o observador e fonte se movimentando ao mesmo tempo, se os dois estiverem se aproximando, fica uma soma no numerador e uma subtração no denominador. Se os dois estiverem se afastando, tanto a fonte quanto o observador, fica uma subtração no numerador e uma soma no denominador. Vale lembrar que se eu colocasse o observador parado e a fonte se afastando, esse termo aqui é 0, esse termo é 0, VO é 0, e vai sobrar uma soma no denominador. Então a frequência vai ficar menor. Aqui, quando tiver a fonte se aproximando e o observador se afastando. Tá? Então, fonte se aproximando, observador se afastando. Aí os sinais ficam trocados aqui. Fica menos em cima e menos embaixo. E quando tiver a fonte se afastando e o observador se aproximando, aí fica 2 sinal de mais. Então, essa aqui é uma equação geral para o efeito Doppler, onde a gente consegue calcular as frequências percebidas pelo ouvido humano quando do afastamento ou da aproximação de uma fonte ou quando do afastamento ou da aproximação de um observador. Eu vou colocar aqui quando que está se aproximando, quando que está se afastando, tá? Porque daí fica mais fácil saber qual equação usar na hora de fazer a conta das frequências. Tá certo? Então aqui o exemplo. Um morcego está voando com velocidade de 10 metros por segundo em direção a uma parede. O animal emite um som ultrassônico de 100 kHz. Não é ultrassom porque está acima dos 20 kHz, tá, pessoal? 100 kHz. Não é percebido pelo ouvido humano. Tá? Ele emitiu esse som ultrassônico, então ele é a fonte. O morcego é a fonte sonora. Então a fonte está se movimentando com velocidade de 10 metros por segundo. Calcule a frequência com que a onda incide na parede. Tá? Ele está indo em direção à parede. Tá? Então, no caso, a parede está parada e a fonte está se movimentando em direção à parede. Se a gente for olhar as equações que nós tínhamos, tá? A fonte está se aproximando e o observador está parado. Então eu coloco VO igual a 0 aqui nessa equação e resolvo o exercício. Então aqui o observador está em repouso, que é a parede, e a fonte se aproxima. Logo a equação é essa aqui. Velocidade do som, a frequência do som é 100 kHz, então a frequência é 100. Coloca a velocidade do som que tinha lá na tabelinha, 343 metros por segundo. VF é a velocidade do morcego, a velocidade da fonte, 10 metros por segundo. Faz essa continha, multiplica por 100, vai dar 103 kHz. Então,
Quem estivesse com o receptor na parede iria estar ouvindo uma frequência maior do que a que o morcego emitiu. O morcego emitiu 100 kHz, mas lá na parede tinha alguém escutando, ou um instrumento medindo a frequência. Lá percebeu 103 kHz. Na letra B, uma vez que o som é refletido na parede, então o som bate na parede e volta, esta atua como uma fonte de ondas, cuja frequência foi calculada em A. Então agora, o morcego estava se aproximando e o som da parede está vindo com essa frequência aqui. Aí ele pergunta, com que frequência o morcego ouve o som refletido? Então tem que fazer mais uma conta. Só que desta vez, o observador está parado com essa frequência aqui e a fonte está se movimentando. Ou melhor, dessa vez, a fonte está parada, porque agora é a parede que está emitindo o som. A fonte está parada e o observador, que é o morcego que está ouvindo, está em movimento. Tá? Então a equação é aquela ali. A parede está em repouso, a fonte está em repouso e o observador, que está ouvindo o som, se aproxima. Tem que fazer mais uma conta. O VF, naquela expressão que nós tínhamos lá, vamos voltar lá. Aqui. Agora, a fonte está parada e o morcego está se aproximando. Então, fonte parada eu corto aqui embaixo, ao VF igual 0. Tá? Então, lá no nosso exercício, fica V mais VO dividido pela velocidade do som. Fazendo as continhas, o som aumenta de frequência para 106 kHz. Então percebam, o morcego emite um som 100 kHz, o som chega na parede com uma frequência de 103 kHz e o morcego ouve o som que refletiu na parede, que ecoou na parede, com uma frequência de 106 kHz. Tá bem? 2 exercícios para vocês fazerem, mas eu já vou apresentar a resolução hoje, para não ficar para a próxima aula. O golfinho também se localiza pela ecolocalização, então ele emite um som que bate numa parede, bate num obstáculo e volta. Golfinho com a velocidade de 15 metros por segundo em direção ao rochedo, emite uma onda ultrassônica, 2,5 10 na 5 Hz. Velocidade do som na água, 1478 metros por segundo. Qual a frequência percebida pelo golfinho após ser refletida no rochedo? Então tem que fazer as duas contas. Primeiro, qual é a frequência que o rochedo percebe do som do golfinho? E depois tem que fazer a conta de novo do rochedo emitindo o som e o golfinho se aproximando. Tá? O morcego emite um som, frequência de 112 kHz, sendo esse som refletido em uma parede. Supondo o morcego se aproxime da parede, qual a frequência percebida por ele após ser refletido? Tá? Então, da mesma conta que foi apresentado aqui nesse exemplo anterior, feito com valores diferentes. Tá? Se vocês olharem esse vídeo primeiro, vocês podem tentar fazer, depois no próximo vídeo vai ter a resolução desses exercícios aqui. Tá bem? O som e os animais. Os cães podem ouvir frequências mais baixas e também mais altas do que aquelas que o ser humano está acostumado. Tá? Então aqui o cachorro ouve som de 15 Hz, que o ser humano não ouve, e frequência de até 50 Hz, onde o ser humano vai até só 20 kHz. Tá bem? Os gatos podem ouvir frequências já
As com frequências mais baixas é de 60 Hz, então o ser humano ouve mais do que os gatos para as frequências mais baixas. Mas o gato ouve as frequências mais altas, que o homem não consegue ouvir, né? Então o homem para em 20, o gato vai até 65 kHz. Os morcegos podem ouvir frequências entre 10 kHz e 120 kHz. Então aqui pouco menos que o limite de 20 kHz do ultrassom, e depois mais no ultrassom. Então acima do 20 ele vai até 120 kHz. Os golfinhos, frequências de 10 kHz a 240, bem mais alta então que o morcego. Ecolocalização, eu já falei um pouquinho na outra aula. Então basicamente, um animal emite som, o som vai bater no objeto, vai ser refletido. Aqui as linhas pontilhadas representam a onda refletida, o eco, e esse som vai chegar até quem emitiu o sinal sonoro, né? Então ele pode se localizar, ou descobrir um objeto, ou descobrir um animal, descobrir uma presa, descobrir um obstáculo, fazendo análise via efeito Doppler de quanto tempo que levou para essa onda ir até lá e voltar até aqui, a partir da frequência, tá? Então aqui, em A onda foi emitida pelo morcego, ele tem uma cavidade, consegue emitir o som. Próximo à faringe, a faringe dele tem uma estrutura mais larga do que o convencional. Ele emite o som próximo à faringe. O som bate numa presa, que é refletido, né, aqui na presa, no obstáculo, e retorna até o morcego. E as orelhas dele, assim como a nossa orelha, são utilizadas para localizar de onde está vindo o som, tá? Para amplificar o sinal que está chegando, tá? Esse som que ele emite é chamado de estalido, tá? Pulsos ultrassônicos. Em torno, ao se preparar para voar, 20 estalidos por segundo. Quando está voando à procura de alimentos, a frequência que ele emite é da ordem de 82 kHz. Aí, ultrassom, o ser humano não percebe, mas ele emite esse som para conseguir se alimentar. Os golfinhos, eu falei na outra aula, tem aqui uma parte que concentra, o pessoal diz que é como se fosse um cérebro, mas na realidade não é. É uma estrutura que consegue gerar ou emitir os sons com as frequências ultrassônicas. O som sai dessa região chamada de melão, vai até a presa, é refletida na presa, forma o eco, né? Aqui estão as ondas que foram emitidas em azul, e as em vermelho, as ondas que foram refletidas. Então o eco, que entra por uma cavidade que tem aqui embaixo e vai até o ouvido interno, onde ele percebe a distância que a presa está para ele se alimentar, né? Ele consegue perceber objetos a distâncias bem grandes, 1.500 metros, então 1,5 km de distância, por causa da frequência dos sons que ele emite. Os pássaros, Steatorni caripensis, então aqui parece uma pomba,
emite estalidos 6,1 kHz a 8,75 kHz. Então esse aqui a gente consegue ouvir. A Colocalia bevirostris unicolor, 3 kHz a 4 kHz. Também para se alimentar, é colocalização e localiza obstáculos e assim por diante. Então, além da visão, né, pessoal, eles têm a localização pelo som. Outros mamíferos, o porco da Guiné, Cavia cobaia, estalidos de até 54 kHz, então ultrassom, o ser humano não ouve, mas ele emite esse som. E o rato norvégicos, pulsos 19 kHz até 29 kHz, mas a hora que ele dá uma bufada, o seu bufar pode chegar até 80 kHz. Tá? Então, com isso, a gente encerra os conceitos associados com ondas sonoras. Na sequência, na próxima aula assíncrona, eu vou falar para vocês da parte dos fluidos e também a questão da pressão, tá, no corpo humano. Basicamente, a pressão sanguínea, a pressão em fluidos. E vamos calcular algumas pressões absolutas ou algumas pressões pressão cardíaca mesmo, né, em alguns pontos do corpo humano. E na sequência tem um outro vídeo aí que eu vou resolver os exercícios para vocês, tá, pessoal? Então até a próxima aula. Tchau, tchau.